vamos iniciar nossa reflexão lendo os 2 primeiros versos deste capítulo. Nosso primeiro ponto de hoje é conhecendo a causa do embate. Quero contar a você a leitura de Atos 15, verso 1 e 2. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Nestes 2 primeiros versos, vemos que a pregação de Paulo e Barnabé a respeito da graça provocou uma contenda e discussão entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Segundo o texto, um grupo de homens vindos da Judéia chegaram a Antioquia afirmando que a circuncisão e a obediência à lei de Moisés eram necessárias e imprescindíveis para a salvação, conforme descreve o verso 5 deste capítulo, dando início assim a uma contenda entre eles. Para resolver a controvérsia, uma delegação é designada para irem a Jerusalém com o fim de resolverem esta contenda. Este primeiro encontro de líderes em Jerusalém foi crucial para a vida da igreja, pois buscava promover a unidade da igreja e também acabou confirmando a pregação de Paulo e Barnabé referente à salvação pela graça mediante a fé somente. Esta exigência dos cristãos judeus pela circuncisão prova que Paulo e Barnabé não exigiam que os gentios conversos em Cristo fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. Precisamos compreender que o texto, quando faz uso do ato da circuncisão, ele não está se referindo somente à circuncisão em si, mas à guarda de toda a lei de Moisés. Isto fica claro para nós na decisão tomada por eles em Jerusalém, pois encerraram a contenda, orientando que os cristãos gentios se abstivessem de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Percebemos pela conclusão chegada por eles que a discussão foi muito além da circuncisão somente. A transformação que destaco, baseado nestes 2 primeiros versos, é que a igreja cristã perdeu a espiritualidade e a experiência vivida logo após o Pentecostes, onde todos eram uma somente e um só coração. Claramente os novos cristãos judeus começaram a impor suas leituras teológicas, deixando de lado o amor e o respeito por seus irmãos em Cristo, que não haviam sido criados debaixo da lei de Moisés. Temos aqui 2 grupos de cristãos em contenda e numa forte discussão a respeito da doutrina da salvação. Ao estudarmos as cartas paulinas, logo percebemos que esta discussão não terminou neste encontro em Jerusalém. Paulo, em suas cartas, combate com afinco toda a tentativa dos cristãos judeus de impor a lei de Moisés sobre os cristãos gentios, afirmando que a salvação era um ato recebido pela fé somente, e que toda a lei de Moisés, com todas as suas exigências, circuncisão, guarda do sábado, guarda de alimentos, dízimos, etc., era somente sombra do que haveria de vir. A lei de Moisés servia de aio, de ensino para todos, até a manifestação de Jesus Cristo. Paulo faz esta afirmação em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3,
Você pode ler em sua casa a partir do verso 24, verso 25, 26. Lemos também em sua carta aos irmãos de Corinto uma posição contrária ao que havia sido acordado em Jerusalém com relação à comida sacrificada. 1 Coríntios capítulo 8 e 10. Paulo, em sua carta aos Coríntios, apela para a consciência de cada um quanto ao comer ou não comer comida sacrificada, mas ensina a eles que por amor, os mais fortes na fé se abstivessem por causa da consciência dos mais fracos. Ele apela para o amor, não para a lei ou para o que havia sido acordado em Jerusalém. Podemos dizer que o ensino de Paulo é que o amor pelo próximo deve ser a lei que rege a vida dos cristãos. Alguns podem pensar que Paulo foi rebelde diante do que havia sido acordado. Contudo, Paulo foi usado por Deus para defender uma verdade que até então ainda não havia sido aceita plenamente por todos os cristãos de seus dias. Hoje ainda, esta verdade não é bem compreendida por muitos cristãos. Ainda hoje vivemos muitas divergências entre nós cristãos. Basta olharmos o grande número de denominações evangélicas em nossos dias e a grande variedade de teologia em nossos dias. Pessoalmente, acredito que o distanciamento entre nós cristãos hoje é consequência de não estudarmos uma teologia bíblica pura, baseada no conhecimento linguístico e no que realmente os textos dela queriam dizer no momento histórico em que foi escrito. Na verdade, estudamos a Bíblia mais preocupados em afirmar nossas teologias denominacionais do que ver o que ela realmente diz. E isso passa por nossos seminários teológicos, que são em sua maioria tendenciosos e formam pastores tendenciosos. A grande lição destes dois primeiros versos é reconhecermos que as divergências entre nós sempre existirão nesta era. Uma vez que nosso orgulho e arrogância não nos permite aceitarmos que a Bíblia é de fato a nossa única regra de fé e prática. Pronunciamos esta verdade dos reformadores como um slogan, mas não a levamos a sério como deveríamos. Se a Bíblia fosse, de fato, nossa única regra de fé e prática, e dialogássemos corajosamente a partir dela, abertos a nos avaliarmos e a reaprendermos uns com os outros, nos sujeitando todos ao ensino do Espírito Santo, nos aproximaríamos uns dos outros, pois este era o desejo de Cristo, conforme podemos ver em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17. E esta é a obra do Espírito Santo em nós. Como pode a Bíblia nos distanciar uns dos outros se quem a inspirou sempre desejou que nos tornássemos um? Sempre desejou a unidade. A Bíblia não deve ser estudada com o fim de nos atacarmos pelas nossas diferenças de doutrinas e nos distanciarmos. Ela deve ser estudada com um sentimento de humildade, encontrando em nós sempre uma disposição de aprender e reaprender quantas vezes forem necessárias, pois somente assim nos aproximaremos uns dos outros, a fim de que a unidade espiritual do corpo de Cristo não seja quebrada. Precisamos levar em conta que nos dias do apóstolo Paulo, nos dias deste embate que estamos estudando, os cristãos ainda não tinham a Bíblia como nós a temos hoje, para servir de instrumento de ensino e orientação para eles. As bases do cristianismo ainda estavam sendo construídas. Hoje,
Tudo que precisamos para nosso ensino e correção já foi escrito. E tudo está contido na Bíblia, a palavra de Deus.